Fala pessoal, golzaço na área e chegando mais um episódio do nosso quadro Palcos do Futebol. Hoje vamos falar sobre o estádio Eládio de Barros Carvalho, o famoso Estádio dos Aflitos, de propriedade do Clube Náutico Capibaribe. Você vai saber desde a sua construção até como está hoje os aflitos. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e não esquece o like, hein? E sejam bem-vindos a mais um Palcos do Futebol. O estádio Eládio de Barros Carvalho pertence ao Clube Náutico Capibaribe e é conhecido como Estádio dos Aflitos, por estar situado no bairro dos Aflitos, na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Inicialmente, o local foi arrendado pela Federação Pernambucana de Futebol no início do século XX, mais precisamente em 1917, para mandar os jogos do Campeonato Pernambucano. Após a federação desistir da empreitada, a equipe alvirrubra do Náutico assumiu o terreno, construiu sua nova sede, ajudou a desenvolver a região e o bairro que tem o mesmo nome. Quando pertencia à federação, o local se chamava Campo da Liga e teve a sua primeira partida em 1917. Já a ligação com o Náutico começou em 1921, quando o campo passou a ser alvirrubro. Foi nesse ano que o Náutico passou a ser dono em definitivo do terreno e ainda em 1921 foi construída uma segunda sede. A original era no bairro do Centro. Na década de 30 começou a construção das primeiras arquibancadas do local, já elevando o campo à categoria de estádio. Começou com a mudança da posição do campo, com as barras saindo do sentido leste-oeste e indo para o norte-sul, onde está mantida até hoje. Surgiram também os primeiros degraus da arquibancada com a reabertura do local. A primeira partida do Estádio dos Aflitos foi uma vitória do Náutico no Clássico dos Clássicos pelo placar de 5-2 contra o Sport, na decisão do segundo turno do Campeonato Pernambucano de 1939. Campeonato esse que o Náutico viria a ser campeão. O autor do primeiro gol do Estádio dos Aflitos foi o jogador Wilson do Náutico, que ainda marcou outro gol nessa partida. O estádio passou por algumas reformas e expansões. A partir da década de 40, começaram as gradativas mudanças que deram a forma atual que o estádio tem hoje, com a construção das sociais e das cadeiras. As torres de iluminação foram instaladas e inauguradas em 19 de junho de 1941, na partida entre Great Western e Flamengo do Recife, partida essa que terminou empatada por 2-2. Também, na década de 40, o estádio foi palco da maior goleada da história do futebol pernambucano, quando a equipe do Náutico fez 21-3 sobre o Flamengo. Jogo esse que aconteceu em 1º de julho de 1945 e Tará balançou as redes 9 vezes nessa partida. Na década de 50, o estádio ganharia a forma que durou até meados de 96, sendo finalizada as arquibancadas e também foi construído o placar, o popularmente conhecido Balança Mas Não Cai, um símbolo do futebol pernambucano. Além disso, foram construídos os túneis de acesso ao vestiário e colocados os primeiros alambrados. Já em 1953, o estádio ganharia o nome de Eládio de Barros Carvalho, histórico presidente do Náutico, que comandou o clube por 14 anos em 2 ocasiões, e um dos grandes idealizadores das reformas e expansão do Estádio dos Aflitos. Foi nesse período que o clube conseguiu seus recordes de público: 31.065 pessoas em 21 de julho de 1968 assistiram à vitória do Náutico sobre o Sport por 1-0 na decisão do Campeonato Estadual de 68, garantindo o único e inédito hexacampeonato ao Clube Náutico Capibaribe. E
também tivemos, em 16 de agosto de 70, 31.613 pessoas assistindo a partida entre Náutico e Santa Cruz. Jogo esse que o Náutico venceu por 1-0, sendo esse os dois maiores públicos do Estádio dos Aflitos. Essa última expansão duraria até 2002 e foi responsável por aumentar os degraus de toda a arquibancada e demolir o famoso balança mas não cai, dando a forma atual. A capacidade chegava a 30 mil pessoas, porém caiu para 22.856, pois a FIFA mudou em 2000 a medição de dimensionamento. Após uma vida de uso, a equipe do Náutico assinou em 2011, após a Copa das Confederações, um contrato para mandar seus jogos na recém-inaugurada Arena Pernambuco, sendo a despedida dos aflitos em 2 de junho de 2013 no empate por 2-2 com a equipe da Portuguesa, válido pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. Porém, os aflitos seriam usados brevemente em 27 de maio de 2014 na derrota por 1-0 para a equipe do Avaí, valendo pela Série B, pois a arena estava impossibilitada de ser usada. De 2013 a 2016, o Recife Mariners, time de futebol americano local e parceiro do Náutico até então, utilizou os aflitos em suas partidas, até quando se mudou para a Arena Pernambuco. Já em 2014, a equipe do América de Recife acertou com o Náutico para mandar seus jogos no estádio, ficando lá até 2015, quando o Alviverde se mudou para Paulista. Após isso, o estádio recebeu jogos de pequeno porte e de categorias de base, até que o Náutico resolveu utilizar novamente o estádio em suas partidas. No final do primeiro semestre de 2016, já com grande descontentamento com a gestão da Arena Pernambuco, devido ao acesso complicado, à distância, às campanhas ruins, por não ser o caldeirão que era os aflitos e pelo não pagamento do aporte mensal combinado em contrato, o Náutico resolve por quebrar o contrato com a Arena. O Conselho Deliberativo iniciou as ações para a reforma do estádio, que tinha resistências na diretoria do clube. Foi realizado um fórum com os associados e, posteriormente, ocorreu uma Assembleia Geral dos associados a fim de perguntar se o clube deveria voltar realmente a jogar nos aflitos. Por esmagadora maioria e com apenas 2 votos contrários, os associados decidiram que o Náutico deveria reformar e voltar a jogar nos aflitos. Foi instituída então uma comissão entre o Conselho Deliberativo e a diretoria do clube, chamada de Campanha Voltando para Casa, que tinha como objetivo tornar o estádio utilizável novamente, isso de forma gradual e à medida que os recursos chegavam. As obras foram realizadas com maior intensidade a partir de meados de 2017 e após a contratação de uma empresa que investiu na reforma. Então, tudo começava a correr melhor. A previsão era que o estádio fosse reaberto em abril de 2018. Porém, por conta das dificuldades do clube, a reabertura ocorreu apenas no fim do ano de 2018, mais precisamente em 16 de dezembro, em uma partida histórica e amistosa contra a equipe do New Old Boys da Argentina. A partida terminou em 1-0 para o Náutico, com gol do atacante Thiago, e esse foi o jogo com a maior renda da história de Pernambuco. Em mais uma empreitada da diretoria para motivar a torcida acerca da volta aos aflitos, foi criada uma campanha para decidir a nova pintura do estádio do Náutico, e com 79% dos votos foi definido o layout da nova pintura da arquibancada leste, arquibancada central dos aflitos, cuja ideia era colocar o nome do clube no setor oposto às cabines de rádio para que, durante as transmissões, fosse dado destaque ao nome da equipe. Então, venceu a ideia de um fundo vermelho com um nome branco nas arquibancadas dos aflitos. O jogo mais importante após a volta do Náutico aos aflitos foi em 8 de setembro de 2019, quando a equipe conseguiu acesso para a Série B do Brasileirão em um jogo disputado contra a equipe do Paysandu, em que o Náutico conseguiu fazer um gol aos 49 minutos do segundo tempo e garantiu o Náutico na Série B do Brasileirão. O maior público registrado nos aflitos
foi em 16 de agosto de 70, Náutico 1, Santa Cruz 0, quando 31.613 pessoas estiveram assistindo a partida. Depois aparece a decisão estadual de 68, em que o Náutico foi hexa sobre o Sport numa partida em que venceu por 1-0. 31.065 pessoas estiveram nos aflitos. Fechando o top 3, aparece a famosa Batalha dos Aflitos, que aconteceu em 2005, quando 29.891 pessoas estiveram nos aflitos e viram o Grêmio vencer o Náutico por 1-0 naquele quadrangular da Série B de 2005. A capacidade atual dos aflitos é para receber aproximadamente 20 mil torcedores. O estádio tem como proprietário o Clube Náutico Capibaribe e recebe basicamente todos os jogos do Náutico, tanto em cenário nacional como também em cenário estadual, além de alguns jogos das categorias de base do Timbu e também de outras equipes da cidade do Recife e região metropolitana. Esse foi mais um Palcos do Futebol. Se você quer ver o estádio do seu time aqui no canal, é só escrever nos comentários que vamos trazer para vocês. Se você gostou, deixa o like, se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e segue também o Golzaço nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e também no TikTok. É só procurar por @Golzaço. Na próxima terça a gente volta com mais um Palcos do Futebol. Um abraço e até a próxima.